Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos vocês nessa noite. É uma alegria e um privilégio estar com a igreja mais uma vez para partilhar da sua palavra. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, e a gente vai meditar dos versículos 3 ao 20. Eu vou ler na versão NVI, se puder projetar vai ajudar bastante, porque essa é a versão no qual, quando eu lia, Deus foi ministrando ao nosso coração. Colossenses, capítulo 1, dos versículos 3 ao 20. Mas antes da leitura, vamos orar, vamos pedir a ajuda do Senhor, o auxílio do Espírito Santo, para iluminar as nossas mentes e corações, que já tão somente pela leitura a gente possa ser persuadido pelo Senhor e ser abençoado, e sairmos daqui nessa noite na certeza de que verdadeiramente o Senhor falou ao nosso coração, como já tem falado ao meu, pelo menos desde o início do nosso culto. Feche seus olhos. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, que a reconhecemos como infalível, inerrante, suficiente. E, ó Pai, clamamos a Ti que nós não temos condições, habilidades para compreender se não tivermos a iluminação do Espírito Santo em nossos corações. Por isso que nós clamamos ao Senhor nessa noite. Abre os nossos corações, descerra os nossos olhos, desentope os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz e assim, ó Pai, sermos abençoados e transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Colossenses 1, dos versículos 3 ao 20. Eu vou passar um pouco, ao 23 eu acho, mas vamos lá. Diz assim a palavra: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. E vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para o que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. 21 ainda: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação,
desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Todas as vezes quando eu leio esse texto, já preguei algumas vezes em alguns lugares, eu sempre lembro de uma frase de um pastor anglicano viveu no século XVII e morreu no século XVIII. Ele era um ex-traficante de escravos e ele falou as seguintes palavras, abre aspas: não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que um dia eu espero ser, mas graças a Deus, não sou o que eu fui antes, e é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Esse homem conheceu o Evangelho. Esse homem, ele viveu na pele os efeitos de um momento da sua história, ouvir do Evangelho do nosso Senhor. E esse texto de Paulo aos Colossenses, ele mesmo, o próprio Paulo, a gente percebe ao ler essas palavras, quando a gente pede o auxílio do Senhor, que o apóstolo Paulo está impressionado, ele está extremamente estarrecido sobre os efeitos do Evangelho na vida daquelas pessoas. É muito interessante porque ele fala o seguinte: olha, eu estou tão impressionado do poder do Evangelho, que vocês só tiveram a oportunidade de ouvir. Só pelo fato de vocês ouvirem o Evangelho, a vida de vocês foi transformada. Só porque vocês tiveram a oportunidade de ouvir este Evangelho, esse Evangelho trouxe esperança para a vida de vocês. Vocês andavam sem esperança. Só de vocês ouvirem esse Evangelho, a gente percebe que os relacionamentos de vocês e que a prática de vocês foram totalmente transformadas, porque eu consigo ver homens e mulheres de fé nessa igreja, e a forma como vocês se tratam em amor, e não mais numa perspectiva horizontal. Vocês conseguem viver um ethos do Evangelho como efeito de vocês ouvirem o Evangelho por causa da graça de Deus que fora ministrada aos seus corações. E a gente se pergunta, né? Então, o que é esse Evangelho? Eu não vou responder para vocês, acho que Paulo é a melhor pessoa para responder para a gente. Porque eu não sou inspirado pelo Espírito Santo, mas Paulo foi. E ele vai ensinar para nós o que é o Evangelho, não trazendo uma definição lapidar do que seja o Evangelho. Mas ele vai ensinar para mim e para você, nesse trecho das Escrituras, o que é o Evangelho a partir dos efeitos, a partir das transformações que eles causaram na vida daquelas pessoas. E o apóstolo Paulo diz que aqueles que ouvem o Evangelho, por naturalidade, sem esforço, eles crescem e eles frutificam. Ouvir o Evangelho provoca isso na gente, provoca essa transformação. E quando isso aconteceu, quando eles pararam um dia para ouvir, e quando eles pararam também para entender o que era o que estava acontecendo a respeito daquela mensagem. Eu gosto muito porque eu fiquei muito curioso quando todas as vezes a palavra conhecer, ela repete muito nesse texto e incomoda a gente. E eu fui perceber que o apóstolo Paulo, ele não está falando de um ouvir de um evangelho empacotado. Ele está dizendo aqui, olha, vocês ouviram o evangelho de uma forma contundente, de uma forma que transformaram verdadeiramente a vida de vocês. Então, a expressão aqui, entender, que o apóstolo Paulo coloca, é uma expressão em grego que diz, é um conhecimento intensivo. É um conhecimento de quem conhece, mas conhece a partir de uma experiência de algo. Ou seja, eu conheço a partir de um entendimento, de um conhecimento de Deus, mas eu conheço Deus porque eu tive um conhecimento também de primeira mão, um conhecimento experimental, um conhecimento imediato. É muito interessante quando a gente olha um pouco na teologia. Existe um grande teólogo que nós presbiterianos, nós sempre paramos para aprender um pouco dele. Ele é considerado o pai da teologia bíblica reformada, é o Gerhard Voss. Ele nasceu nos Países Baixos, foi para os Estados Unidos, se tornou professor de teologia no seminário de Princeton,
E ele dizia que toda a revelação de Deus, do Antigo ao Novo Testamento, tem uma progressão, e ela vai se desenvolvendo, e a revelação ela só faz sentido também se tiver essa progressão da redenção. Mas ele fala que no momento da história essa revelação não precisa mais, porque ela chega ao fim, porque ela é pública, ela é objetiva, e nós podemos estudar e voltar, que ele diz, é Jesus, Jesus é a consumação de todas as coisas, e o texto falou isso aqui para nós. Mas pelo fato dessa revelação ter terminado lá, a obra de redenção ainda continua. E enquanto a obra de redenção continua, o Senhor ele vai revelando de si para nós, por meio do Espírito Santo, convertendo, perdoando e transformando pessoas e transformando vidas. É por isso que nós pregamos o Evangelho de Deus, porque nós temos a certeza, uma vez que a revelação já fora dada uma vez por todas em Jesus, ainda o Espírito Santo fala, ainda o Espírito Santo abençoa, ainda o Espírito Santo convence, ainda o Espírito Santo trabalha, pois é isso que nós devemos entender quando Paulo diz, olha, vocês conheceram, vocês aprenderam do Evangelho, porque vocês experimentaram. Lembra daquela passagem de Osés, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que o profeta diz para Israel, olha, precisamos de um conhecimento muito mais do que um conhecimento extensivo de Deus, muito mais de um conhecimento que nós sabemos do Gênesis ao Apocalipse, mas nós precisamos de um conhecimento intensivo, precisamos mergulhar no ser de Deus, para experimentarmos Deus, para entendermos que tudo aquilo que aprendemos da sua extensão, na sua palavra, nós podemos dizer no coração, eu sei quem é Deus, porque Deus está comigo, Ele ministra o meu coração, Ele transforma a minha vida, Ele me abençoa. Paulo está impressionado com isso. É impressionante, gente, é impressionante demais também. Quando você conversa com pessoas que abraçaram a fé, e elas abraçaram a fé porque alguém pregou o Evangelho de uma forma muito simples. Uma vez eu estava lá na igreja, eu pastoreava uma igreja lá em Niterói durante 9 anos, e eu resolvi pregar sobre Noé. Eu preguei, no final da mensagem o irmão falou, pô, pastor, que mensagem abençoada, Davi era um grande homem de Deus, né? Eu falei, isso é bom para deixar todo pregador humilde. E aí, pastor, quando é que a gente vai começar a classe de catecúmenos? Eu falei, que coisa doida, Senhor. Não sabia que Noé chegou tão forte, tão rápido a Davi. Ele falou, eu aprendi que eu era um miserável, que eu era um pecador. Eu pensei que eu era humilde, eu sou um homem soberbo. Louvado seja Deus pela vida de Davi. Eu falei, eu não vou discutir. Amém, irmão, que Deus te abençoe. Vamos para o catecúmenos. E ele foi a última pessoa da sua família a ser convencido pelo Espírito Santo, a integrar na família da fé. Que coisa! O Evangelho tem disso. O Evangelho tem coisas que impressionam a gente. Estava impressionando exatamente aqui o apóstolo Paulo, a ponto dele dizer, olha, só foi por um conhecimento de segunda mão que eu tomei conhecimento do poder do Evangelho na vida de vocês. Foi porque Epáfras me contou tudinho o que aconteceu com vocês, e eu fiquei extremamente maravilhado. Aí o apóstolo Paulo aproveita para pedir para Deus e comunicar à igreja dos Colossenses. Ele fala o seguinte, olha, já que o Evangelho é poderoso, eu quero pedir algo para vocês. Eu tenho pedido algo para Deus ministrar na vida de vocês, para Deus ministrar no coração de vocês. E o que eu tenho pedido a Deus para vocês todos os dias é que vocês vivam uma vida digna. Em outras palavras, aportuguesando mais ainda aqui para a gente, está lá no verso 10, que eu e você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, que nós, como igreja do Senhor Jesus, além de vivermos uma vida digna, nós possamos viver uma vida feliz no Senhor, uma vida completa no Senhor, uma vida cheia no Senhor, pois isso que é viver de uma forma digna. E você deve estar se perguntando, mas pastor, o que é viver de uma forma feliz? É simples, é viver no centro da vontade de Deus. Mas o que é viver no centro da vontade de Deus, pastor? Parece que nós vamos entrar numa série de causalidades que não tem fim. Não, tem fim sim. Quem vive no centro da vontade de Deus agrada a Deus em tudo. Glória a Deus por isso. Quem vive no centro da vontade de Deus frutifica em tudo. Mesmo quando a gente acha que a gente perde, a gente está frutificando. Eu gosto muito do Salmo 84, quando o salmista ele narra uma experiência da alma, e ele diz, olha, o homem de Deus
E a mulher de Deus, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. O homem e a mulher de Deus, quando passa, em algumas versões, a corrigida, se não me falha a memória, passa pelo vale de Baca. Fica numa região sul de Israel, no deserto de Israel, coberta por corredores de balsamárias, que a um tempo do ano extraem uma espécie de líquido que se cristaliza em formato de lágrimas. E ele diz, olha, a qual passando pelo vale de lágrimas, a qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. O salmista está dizendo para mim e para você que, mesmo que eu não tenha um controle sobre a topografia e a geografia que está à minha volta, eu tenho a certeza que quando eu passo por essas estações da minha vida, o Espírito Santo, ele faz do meu coração um açude, ele enche a minha vida, ele rega a minha história, ele me abençoa, da qual passando por qualquer vale da minha vida, eu tenho certeza que não é seco, mas é um manancial, porque o Senhor habita em mim. E ele completa dizendo, eles vão indo de força em força. Eles vão indo de força em força. Não é nem sempre quando as coisas estão bem, mas é ter a certeza de que frutifica em tudo, é ter a certeza que cresce em tudo, é ter a certeza de estamos no centro da vontade de Deus quando nós somos fortalecidos em tudo. E mais uma vez o apóstolo Paulo diz para mim e para você, mas pastor, como eu tenho acesso a essa vontade de Deus? Para eu viver uma vida feliz, porque uma vida feliz é uma vida que se vive no centro da vontade de Deus, mas como que eu acesso essa vontade de Deus? Ele diz, com sabedoria e com entendimento. Com sabedoria são as experiências que nós vamos adquirindo na vida, e com entendimento, quando nós estamos numa igreja, nós temos um pastor, nós temos uma equipe que vai nos ajudando a entender tudo aquilo que nós vamos vivendo e vai nos ensinando na palavra de Deus e vai organizando todas as coisas. A genialidade não é saber, a genialidade, dizem, é organizar. Alguns estudiosos já diziam, a genialidade dos grandes filósofos do mundo ocidental não foi na inovação, mas foi na capacidade de organizar todo aquele complexo de conhecimentos e torná-lo acessível para mim e para você. A história da igreja diz que Calvino se tornou o grande teólogo da Reforma, não por novidade, ele não descobriu nada de novo, mas foi pela sua capacidade de organizar todo o conhecimento dos pais da igreja, bebendo em Agostinho e ser aquele homem metódico, aquele homem fácil, de conhecimento fácil e difícil por alguns instantes. Eu lembrava que no seminário, quando ele escreveu as institutas, era para o pessoal do catecúmenos. Eu falei, no seminário a gente não consegue nem ler 2 parágrafos, é tão pesado. Mas ele organizou para que o povo pudesse conhecer, pudesse organizar todas as coisas. Eu queria responder para mim e para você aqui nessa noite, pastor, então como que eu sei que eu estou no processo de uma vida feliz? Como que eu sei quando eu estou caminhando bem? Paulo diz aqui, ele vai respondendo, eu sei que eu estou no processo de uma vida feliz quando eu não desisto. Ele está dizendo aqui que a palavra é perseverança. É quando eu não desisto. Eu lembro-me, eu já fiz judô, eu sempre fui ruim nas coisas, né? Já reparou, né? As coisas sempre... Viu aí meu filho? Não é ruim não, é uma bênção. Minha mãe hoje falando que eu saía no corredor da igreja lá em Recife, do último banco até na frente. Mas eu falei, mas a igreja só tinha 3 bancos? Não tinha não. Você ficava com um carrinho, aí foi lá, agora ele tocou bateria. Tem misericórdia, Senhor. Mas eu lembro-me que eu era criança em Recife e a gente treinava judô. E eu ia para todos os campeonatos de judô, eu nunca ganhava. E todo mundo lá no dojo ganhava, e todo mundo batia a palma. Quando era a minha vez, o professor Wesley, o mais importante é participar. Amém. Ia para o outro campeonato, todo mundo com medalha e eu não ganhava medalha, mas o mais importante é participar. E foram longos anos que eu cheguei a uma conclusão. Eu dei uma de Deus. Deus não quer esse negócio para mim. Vou sair fora. Mas Deus me abençoou grandemente. Deus falou para mim ao longo da minha vida, do meu ministério, meu filho, não desista, não volte atrás, porque eu estou contigo. Irmãos, eu vou ser bem honesto com cada um de todos vocês aqui. A última coisa que eu queria ser na minha vida era pastor. A última coisa que eu queria ser na minha vida era pastor. Sou neto de pastor, sou filho de pastor e ainda inventei de arrumar um sogro pastor. Olha só como é que são as coisas. Quando a perseverança ela não depende da gente, mas é a graça de Deus operando nos nossos corações. Estava no seminário do Rio de Janeiro,
fui para o seminário com freio de mão puxado. Eu não estou afim, eu quero viver uma vida melhor. Quero viver uma vida mais tranquila, mas eu fui para o seminário no primeiro ano. No segundo ano, eu descobri que tinha um período lá no seminário que eu estava numa dívida que eu nem sabia. Sabe quando você está devendo e você não sabe que está devendo? Chega assim um diretor, olha, você não pode voltar a se matricular no próximo período porque você tem uma dívida aqui de mais de 12 meses. Eu voltei do seminário glorificando a Deus, aleluia, glória a Deus. Não vou mais voltar para esse seminário, vou seguir a minha vida, muito obrigado, Senhor. Eu era seminarista da primeira igreja presbiteriana de Niterói, naquela mesma semana, Deus ele não deixa a gente ficar muito feliz, não. Quando eu cheguei na igreja, eu preguei, eu tive que fazer as minhas atividades. No final, o pastor da igreja falou o seguinte, olha, veio um envelope para você de São João de Meriti. Se alguém conhece esse lugar, tem misericórdia. Lá de São João de Meriti, e era um envelope bem grande. E ele falou, olha, mandaram entregar esse envelope para você, porque Deus mandou essa pessoa entregar, e da igreja presbiteriana, viu? Entregaram o envelope. Quando eu chego em casa, irmãos, era uma maçaroca de dinheiro, assim, eu comecei a contar, eu vi a dívida, eu chorei de novo triste, mas Deus, eu não queria. Eu não queria. E deu certo. E na reunião do presbitério, o presbitério falou, não tem campo, você não vai ser pastor, sou do presbitério de Niterói. Eu falei, glória a Deus. Aí veio um pastor, quer ser meu pastor auxiliar? Sim, mas por dentro, não. Olha, tem uma congregação da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, quer ajudar a plantar? Não, sim. Fiquei lá durante 9 anos, mas até hoje, entrei para capelão do Exército Brasileiro, fiz a prova, quis passar? Não quis, gente, por incrível que pareça. Eu fiz a prova, sentei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, era uma vaga para o Brasil inteiro, eu orei e falei, Senhor, olha meu colega do seminário, já tem 39 anos, é velho pra caramba. Eu tenho 29, para que eu quero passar? Para minha surpresa, para minha tristeza, ao mesmo tempo para minha alegria, o resultado saiu lá, meu nome. Eu nunca passei nada na vida, viu, irmão? Só no seminário e nesse concurso. Perseverança. A gente começa a perceber como quando Charles Spurgeon dizia, o ministério é um ministério de alegrias, mas derramado em lágrimas, porque o Senhor é quem nos sustenta. Paulo está dizendo isso aqui para a igreja de Colossos, olha, o Evangelho impactou profundamente a vida de vocês, e eu desejo que vocês vivam uma vida feliz, eu desejo que vocês vivam uma vida digna, e vocês vão saber que estão vivendo uma vida digna, quando vocês tirarem do vocabulário de vocês, desistir. Eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou largar o ministério, Senhor. Eu não vou largar a vida do meu filho, Senhor. Eu não vou largar o meu casamento. Eu não vou largar aquele projeto que o Senhor me deu. Eu não vou largar a igreja porque eu tenho a plena convicção de que o Senhor me trouxe para esse lugar, que o Senhor vai abençoar a minha vida, que o Senhor vai me transformar. E agora eu não desisto mais, porque não é mais por mim, mas agora é tão somente pelo Senhor. Perseverança. O apóstolo Paulo diz que nós estamos caminhando uma vida feliz quando nós não ligamos mais para o tempo. Quando nós acordamos todos os dias, nós dizemos, Senhor Deus, se o Senhor fizer, louvado seja o Teu nome. Se o Senhor fizer, não fizer hoje, louvado seja o Teu nome. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu estou aguardando e eu estou esperando no Senhor. Quando você agradece a Deus em todas as situações, quando você glorifica a Deus. Posso contar uma outra derrota? Irmãos, lá em Niterói a juventude não andava comigo porque a minha fama era carruagem de fogo. Todo carro que eu comprava pegava fogo. Foi culpa da M, porque antes não pegava. Mas eu lembro de uma vez, em 2015, nós estávamos prontos para viajar e nós fomos assaltados no Rio de Janeiro. 2 rapazes fecharam o nosso carro, estavam armados. Estava eu, a minha esposa, malas prontas para ir para o aeroporto, iríamos fazer uma viagem, e meu sogro estava no carro. E eu lembro que foi um negócio tão ruim para a gente, que os bandidos lá com a arma, eu vou matar, eu não mato, vou matar, não mato, vou matar, não mato. Meu sogro, pastor presbiteriano, reverendo, resolveu levantar as mãos e impor sobre o bandido. Está repreendido, demônio, está repreendido.
Sabe o que o bandido respondeu para o meu sogro? Amém, amém, glória a Deus. Bandido carioca é um negócio, amém, amém, glória a Deus. E o meu sogro falou umas palavras lá, você é um filho do inferno, não sei o quê, mas Senhor Deus tem misericórdia. Mas depois a gente riu um pouco lá na delegacia, mas nós fomos extremamente abençoados por Deus depois. Não recuperamos nada, irmãos, nada, mas nós louvamos a Deus, porque Deus deu um limite ali. E nós agradecemos porque hoje nós estamos aqui. Porque eu sei que mesmo se Ele ceifasse, se Deus permitisse ceifar a nossa vida, nós estaríamos com o Senhor. Mas o Senhor estava lá e disse, basta. Agradecer a Deus em todas as circunstâncias e em todas as situações. O apóstolo Paulo diz aqui para mim e para você que a vida digna que ele pede para o Pai entregar para a sua igreja, foi uma vida digna que já foi preparada na aliança da graça. Ele está dizendo, olha, Deus Pai resolveu entregar o Filho, para dar condições para vocês, para habilitar vocês, a vocês viverem essa vida. E esse Filho, Ele morreu na cruz por mim e por você, para nos resgatar das trevas, para nos transportar para o reino do seu Filho, para perdoar os nossos pecados. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, quem é Ele? Quem é esse Filho de Deus? Ele diz aqui para nós que Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é Ele? Ele é o primogênito de toda a criação. Quem é Ele? Ele é o Criador de todas as coisas. Quem é Ele? Ele é aquele que é eterno. Quem é Ele? Ele é aquele que sustenta tudo. Quem é Ele? É o cabeça do corpo, é o princípio e o primogênito, é a plenitude, o reconciliador de todas as coisas. Quem é Ele? Esse é o Jesus do Evangelho que espanta Paulo e Epáfras e que transformou a vida de Colossenses e que nos abençoa e que abençoa a minha vida e que abençoa a sua vida em todos os momentos de nossa história. Esse é Jesus. Paulo está dizendo é por causa de Jesus. E o que é que Jesus pode fazer por mim e por você nessa noite? Jesus, Ele pode te santificar. Ele pode. Quem escreveu aquela frase lá no início foi um homem chamado John Newton. E ela estava encaixada dentro de um livro do John Stott, quando ele falava sobre a ambivalência da igreja. Ele dizia, olha, a respeito da igreja de Corinto, Deus chamou vocês para serem santos e ao mesmo tempo serem santificados. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você aqui que Deus é aquele que vai limpar o seu coração, que vai transformar a sua vida, que vai abençoar a sua história. Deus é aquele que perdoa. O que Jesus pode fazer por mim e por você está lá no verso 22. É aquele que perdoa, é aquele que liberta, é aquele que firma a minha vida, é aquele que firma a sua vida. Então eu queria falar para você aqui nessa noite, em nome de Jesus, não desista. Talvez você chegou aqui destruído, talvez você chegou aqui desanimado, como algumas semanas atrás uma pessoa me procurou no meu trabalho e falou assim, pastor, tem um problema muito grande. Qual é que é o seu problema? Olha, minha mãe morreu e foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, foi a partida da minha mãe. É um grande problema mesmo, é muito difícil. Mas me fale mais. Não, o problema é que todos os dias quando eu saio do meu trabalho eu vou no cemitério, já tem 2 anos isso. Eu vou lá, eu fico diante do túmulo dela porque eu não consigo deixar a minha mãe. Eu falei para ela, olhe para Jesus. Jesus é maior que a sua mãe. Confie em Jesus. Se você vai todos os dias, vá menos. Vá 4, vá 3, vá 2 vezes. Mas confie em Jesus. Não desistam, irmãos. Não desistam dos seus filhos. Não desistam do seu casamento. Não desistam das suas vocações. Não desistam, sejam pacientes. Porque o Senhor está sustentando a vida de cada um de vocês. Deus é Deus. O que você deve tirar para o seu coração aqui nessa noite, além disso? Tenha paciência nas lutas. Louve a Deus.
Louve a Deus porque o que já foi feito na cruz para te sustentar e para te abençoar. Deus está dizendo para mim e para você que quando o mundo se cai, quando nós não temos mais esperança, quando nós estamos desanimados, eu e você, nós podemos olhar para o Senhor Jesus. Talvez você nem consiga ser aquilo que um dia você gostaria de ser, mas tenha certeza que você é o que é em Cristo Jesus, uma nova criatura, uma nova vida, uma nova pessoa. Queria concluir as minhas breves palavras dizendo para você que o John Newton, o autor daquela frase, ele era um marinheiro depravado, a sua história fala sobre isso. Era um marinheiro depravado, ele era um pária miserável na Inglaterra. O John Newton, ele era um capitão de navio de escravos, mas ele se converteu. Ele se converteu e pastoreava 2 congregações lá em Londres. E quando ele se converteu, Deus o deu a graça de ter grandes amigos. Ele foi um dos grandes influenciadores do William Wilberforce na Inglaterra, lutando contra a escravidão naquele país. Pasme, o John Newton foi um grande amigo do John Wesley, um grande homem de Deus. E o John Newton foi um amigo íntimo de um homem chamado George Whitefield. O John Newton foi o autor daquele hino que eu e você tanto amamos, Amazing Grace. O John Newton foi esse homem que escreveu nas seguintes letras: graça maravilhosa, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora vejo. Que eu e você, que nós possamos nessa noite sairmos daqui olhando para a cruz, com a esperança de que Ele reina, de que Ele vem, que Ele deixou uma âncora, como dizem em Hebreus, que fortalece a nossa vida, que nos sustenta, que firma os nossos pés, venha o que vier. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que as palavras do Senhor ministrem seus corações.